Boa noite, Samuel. Tudo bom? Boa noite, tudo bem, Guilherme? Tudo na paz, tirando o frio. Vamos lá. Samuca, Stefano fez uma pergunta aqui a respeito do nosso último ponto, da questão da gestão de risco e com a análise da pandemia, se ela pode ser considerada aquela ideia teórica, não sei se ela pode ser chamada de teoria ou não, do cisne negro. Tem como você dar uma respondidinha aí? Claro, excelente pergunta, excelente pergunta. Na verdade, a gente tem visto muitos analistas, principalmente economistas, têm, de forma insistente, tentado categorizar a ocorrência dessa pandemia como um cisne negro, né? Para quem não sabe, não tá familiarizado com o termo, o termo cisne negro ele foi cunhado por um autor chamado Najim Taleb, e ele cunhou esse termo para classificar eventos que têm algumas características, três básicas, né? Três características principais. A primeira delas é que se trata de um evento inesperado, né? Um evento difícil de se prever. A segunda delas seria um evento que cause um grande impacto, não necessariamente um impacto global, um impacto de ruptura socioeconômica ou política, mas pode também ser um impacto no campo científico, com a quebra de um conhecimento consensuado até aquele momento. E como uma terceira característica, um evento que a partir do momento que ele ocorre, ele passa, ao se olhar em retrospecto, a ser um evento previsível. Todo mundo fala assim, olha, dava para ter previsto e a gente não previu. Mas o próprio Najim Taleb se manifestou recentemente num texto longo, num texto interessante, dizendo que ele de forma veemente, não caracteriza a ocorrência da pandemia causada pelo Covid-19 como um cisne negro. Né? Deixa eu até fazer um parênteses aqui, né? Por que ele cunhou como um cisne negro? O cisne negro, ele cunhou pegando um gancho na história da noção que se tinha pelos ornitólogos até o descobrimento da Austrália. Até aquele momento, os ornitólogos, para definir um cisne, uma ave como um cisne, dentre as características, uma delas era que a ave tinha que ser branca, porque até então só se conhecia cisnes brancos, né? E quando se descobriu a Austrália, quando os britânicos chegaram à Austrália, eles se depararam com uma árvore, uma ave, né, idêntica a um cisne, só que numa coloração negra. Então, aquilo causou uma ruptura no conhecimento que se tinha até então daquela espécie, né, do cisne. Então, ele aproveitou essa história e cunhou esse termo para categorizar eventos que causam uma ruptura, né, algo inesperado que causa uma ruptura que tem um impacto significativo em algum ramo do conhecimento ou em relação ao estado das coisas naquele determinado momento. E como eu ia dizendo, o próprio Najim Taleb, ele se manifestou dizendo que a ocorrência dessa pandemia ela não pode ser categorizada como um cisne negro por uma simples razão. A ocorrência de epidemias ou pandemias, elas não podem ser consideradas como algo inesperado. No próprio livro que ele escreveu, e o nome do livro é A Lógica do Cisne Negro, um livro que eu recomendo, inclusive, é uma leitura que não é tão leve, mas também não é nada próximo do Dostoiévski, nada disso, mas é uma leitura que eu recomendo. E nesse livro ele cita várias vezes a ocorrência de uma epidemia ou de uma pandemia como um cisne branco, ou seja, é algo que pode ser previsto, algo com o qual as pessoas deveriam ter se preocupado. Isso está no livro dele, inclusive, um livro que ele escreveu já há alguns anos atrás, e que, portanto, ele não pode ser categorizado como um cisne negro.
né? E ele até, nesse texto que ele publicou recentemente, ele fala assim, isso é uma forma das pessoas de alguma forma, se sentirem confortáveis por não terem se preparado para a ocorrência de um acontecimento tão impactante, tão disruptivo como ocorreu com a Covid-19. Mas, de fato, era algo absolutamente previsível, como a gente conversou, né, Guilherme, na nossa primeira conversa. Inclusive, tem um seriado no Netflix, não me recordo o nome agora, já lançado, se não me falha a memória, no ano passado, em que eles alertam, né, alertam não, né, mas trazem ao público, né, uma série investigativa, na verdade. Eles trazem ao público o risco de ocorrência de uma epidemia, de uma pandemia dessas proporções. Então, não era algo que poderia se falar que era algo imprevisível. Não, era algo que, como nós falamos lá na nossa primeira conversa, sabia-se que ia acontecer, só não sabia-se quando, não sabia-se a origem, né? Mas tá aí. A resposta foi dada pelo próprio autor do livro, pelo próprio autor da expressão, né, de ter cunhado essa expressão. De fato, não pode ser categorizado como um cisne negro, porque é algo que deveria ter sido previsto há muito tempo atrás. Uma comparação histórica, aí puxando a sardinha um pouquinho, é justamente a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, né? A primeira é um cisne negro, né? E a segunda se caracteriza como um cisne branco, né? Principalmente depois das falas de Churchill, falou, vai acontecer, né? Só não sabemos Exatamente. como. Boa. Exato. E o que nós Perfeita preparamos... comparação. Isso, obrigado. O que nós preparamos hoje foi a respeito dos... Também entrando nessa onda, né, de o que pode e o que não pode acontecer, avançando um pouco naquilo que a gente falou no último encontro, que é gestão de risco estratégica. Né? O estratégia, né, não estão sendo colocados muito nas empresas, nos governos, principalmente. E aí queria que a gente debatesse um pouco disso. E aí, se você puder, tá com a bola, começaremos aí esse debate então em cima da gestão de risco estratégico. Pode ser, Samuel? Claro. Recapitulando, né? Enfim, nós também conversamos sobre isso nos nossos primeiros encontros. Quando a gente fala em gestão de risco, existem vários riscos a serem ingeridos, né? Então, risco estratégico, que a gente vai falar aqui, algum deles, risco operacional, risco de crédito, risco de liquidez, risco de compliance, enfim, existem várias vertentes de risco a serem enfrentados pelas instituições. Um deles é o risco estratégico. O que acontece na grande maioria das empresas é que sequer se faz o planejamento estratégico, né? Mas mesmo naquelas empresas que se preocupam em realizar de forma periódica, muitas delas fazem isso ano a ano, algumas empresas utilizam um período mais estendido de tempo, 2 ou 3 anos. Muitas empresas fazem um planejamento estratégico, mas pouquíssimas. Então vamos lá, pegar no universo de empresas que fazem planejamento estratégico, são poucas que fazem, das poucas que fazem, são pouquíssimas que se preocupam em fazer uma análise de risco estratégico. E o que seria isso? Seria você pegar seu planejamento estratégico esse, onde são estabelecidas as metas, os objetivos de curto, médio e longo prazo, e também são estabelecidas as ações que serão tomadas pela empresa para que se possa atingir aqueles determinados objetivos. Então, uma análise de risco estratégico é pegar esse planejamento estratégico, esse documento formal que foi criado através desse planejamento e estressar o cenário. Ou seja,
pegar todas aquelas ações, todos aqueles objetivos e tentar entender todas as dificuldades e todos os problemas que podem ocorrer, que podem afetar negativamente o atingimento daquelas metas. Eu tenho um amigo meu que tem uma expressão maravilhosa para isso. Ele fala assim, olha, Samuel, que toda empresa ela tem que ter um departamento de vai dar merda. Então, ok, vamos traçar esse objetivo, vamos traçar essas metas, vamos organizar as ações para chegar a esses resultados e ter alguém, um departamento, alguém que fala assim, tá, mas e se ocorrer esse problema? E se surgir esse obstáculo? Então, quando se faz uma análise de risco estratégico, nada mais se faz se não estressar cenários, lógico, existe toda uma metodologia para se fazer isso, mas estressar cenários, tentar imaginar, tentar simular situações que dificultem ao atingimento daquelas metas através daquelas ações que foram fixadas no planejamento estratégico, né? Então, olhando alguns exemplos históricos no mundo corporativo, um dos exemplos mais recentes e mais significativos por exemplo, a estratégia adotada e a falta de visão preditiva em relação a essa estratégia pela fabricante da BlackBerry, a RM, né? A RIM. Então, se a gente der um Google, por exemplo, você vai achar lá uma notícia da agência Reuters de 17 de novembro de 2009, onde você tem lá na manchete o seguinte: executivos da RIM confiam em estratégia e rejeitam analistas. Olha só que interessante essa notícia. Muitos analistas já estavam colocando de forma muito preditiva alguns cenários que poderiam influenciar no atingimento das metas por parte da fabricante da BlackBerry. Porque até aquele momento, a BlackBerry dominava o cenário, principalmente corporativo, né? Sim, você não tinha um empresário que não tinha um BlackBerry. O presidente Obama usava BlackBerry. Parece cenas, volta e meia, ele digitando, trocando mensagens com BlackBerry. Eu tinha BlackBerry, adorava o telefone, inclusive, porque a gente ainda não tinha esse universo de smartphones como a gente tem hoje, né? E os principais executivos da Research in Motion, que era a fabricante da BlackBerry, simplesmente, e aí entra aquilo que a gente conversou sobre negação, simplesmente adotaram uma postura de negação no seu planejamento estratégico e estavam confiando de forma, até de certa forma, cega na sua estratégia em manter aquilo que vinha sendo feito, ou seja, fazer fabricar um smartphone muito focado no mundo corporativo, no mundo executivo, com pouca tecnologia que não aquela que era específica para o mundo corporativo, ou seja, edição de texto, edição de planilhas, acesso à internet, acesso à informação de internet, e negando, né, adotando uma postura de negação de um cenário de invasão de smartphones que estava começando a se iniciar naquele momento, com tecnologia sendo agregada das mais variadas formas, né? Aplicativos das mais variadas finalidades. Enfim, e a BlackBerry se manteve naquele padrãozinho de texto, documento, planilha, acesso à internet, e eles se apegavam muito a algo que é até hoje muito caro para quem transita no mundo corporativo, no mundo político, que era a segurança do seu aplicativo de troca de mensagens. Eles tinham um aplicativo muito próprio, né, que era só deles. Enfim, se apegaram àquilo e lá, em 2009, foram alertados por vários analistas e simplesmente se negaram a enxergar esse cenário e acabou ocorrendo
o que todo mundo viu, né? Ou seja, a BlackBerry foi uma marca que acabou sendo praticamente extinta, né? Hoje é uma marca que empresta um nome a alguns smartphones, mas enfim, a fábrica em si, ela não é uma operação que é relevante hoje no mercado de smartphones, e que é comparável, por exemplo, ao episódio da Kodak, né, que fechou os olhos para... Isso. Mesmo tendo a tecnologia, eles tiveram a tecnologia veja só, tecnologia da fotografia digital em 1977, se não me engano. E o que é bacana E é que isso daí... apostaram no mesmo modelo. E o que é bacana, isso daí então, tem a ver com essa negação, né? O cara nega também. Nega o cenário dos analistas. Isso. Né? Uma coisa que eu tenho lógico, não vou citar nome, mas a empresa de um amigo meu no Rio foi a bancarrota, porque dos porquês disso daí é que é uma empresa familiar onde, né, os mais velhos não abriram para realidades, principalmente tecnológicas, mantendo ainda aquela conta de padeiro. Né? Foi uma das questões, era uma das maiores empresas do ramo e quebrou. Né? E nós estamos falando aqui, Guilherme, um dos riscos estratégicos que sempre devem ser pontuados nessa análise. Aí você, né, eu falei da BlackBerry, você falou dessa empresa no Rio de Janeiro, nós falamos ali da Kodak, é o risco da obsolescência. Isso, exatamente. Veja, isso casa muito com o que a gente está sendo obrigado a estudar nesse momento de pandemia. Exato. Todas aquelas empresas que apostaram no modelo de negócio tradicional, né, naquele modelo de presença física do consumidor, hoje estão se vendo em dificuldades seríssimas. Evidente que essa pandemia vai passar em algum momento, evidente que o perfil do consumidor, ainda que a gente esteja se sentindo confortável em consumir através das plataformas digitais, através da internet, a compra através da presença física, ela vai sobreviver. Né? Isso. O problema é que aquele empresário que apostar só nisso, no mínimo ele vai ter uma perda de movimentação. Né? É aquele nosso exemplo do e-book para o livro físico. Exato. Mas o que me chama a atenção é justamente essa tanto empresas quanto governos não estressar o cenário como utilizando a tua frase. E você falando aqui me ocorreu, não sei porquê, e sério, eu não tinha pensado nisso daqui, quando a gente traçou a linha do nosso papo, foi a invasão não, mas o ataque a Pearl Harbor, cara, em dezembro de 41. O Japão não esgota cenário dele e coloca os Estados Unidos. Nós sabemos de várias estratégias dos próprios americanos para isso, ocorrer até. Mas, enfim, o Japão, por seu lado, não estressou cenário nenhum. Vamos lá e ponto final. E coloca, né, os Estados Unidos definitivamente na Segunda Guerra Mundial. O que eu acho que falta justamente, inclusive na nossa vida profissional pessoal, o profissional do pessoal, nós em relação ao nosso trabalho, é não pensar nessa organização estratégica até o último, é fazer o do contra, o cara que joga água no chope, o chatão da paróquia. Isso. Né? Às vezes é necessário fazer nesse departamento de vai dar merda, né? Até nas nossas condições simples profissionais. A gente tem uma negação. Um dos exemplos que eu citei, sim, um dos exemplos que eu citei, até pegando um gancho nisso que você falou, no caso da Ford, do Henry Ford, lembra que a gente conversou lá sobre no isso primeiro, no nosso primeiro encontro? O Henry Ford ficou insistindo na produção do Ford T, mesmo diante da mudança do perfil do consumidor, que estava querendo outros modelos de carro, com outros designers, outro tipo de motor, enfim. E ele insistiu na produção do Ford T.
E um dos executivos que alertou, chegou a alertar o Henry Ford, para falar assim, olha, o consumidor está mudando, a gente precisa apostar em outro tipo de modelo, ele foi mandado embora pelo próprio Henry Ford. Nossa. Ou seja, tamanho, e esse é um problema muito sério quando você tem uma liderança muito apegada às suas próprias ideias, muito apegado à sua própria ideologia, que não consegue enxergar nada além daquilo que ele acredita. Exatamente, não O sai Henry do Ford chegou a quadrado. mandar demitir um executivo importante da empresa porque ele trouxe essa outra visão, essa visão antagônica. E aquilo que a gente falou lá no nosso primeiro encontro, quer dizer, a liderança ela tem que, de alguma forma, dar liberdade para os seus funcionários, gestores, para expressarem sua opinião, melhor dizendo, expressarem suas visões, trazerem outro tipo de conhecimento, outro tipo de análise, porque senão fica só a visão do gestor, né? Ele não vai ter Exato. executivos, não vai ter assessores, ele vai ter simplesmente secretários que vão executar suas ordens. Isso, Ele é para chefe, não é uma líder. instituição, é terrível. Isso. Só um ponto aqui que também lembrei agora. Dizem que um dos grandes erros estratégicos de Napoleão e Waterloo foi não ter esgotado as possibilidades em relação aos exércitos que o cercavam, principalmente o exército prussiano. E aí só fica uma dica aqui. Tem um livro do Zweig, Stefan Zweig, que até veio morar para o Brasil, que chama Momento Supremo. E tem um capítulo lá chamado O Minuto de Waterloo, onde que ele fala do erro estratégico de Napoleão em relação ao seu general, que era o Grouchy, que ele não ouve as estratégias que o Grouchy estava lhe trazendo. E vale a pena ler, quem gosta de questões estratégicas, vale a pena. Acho que são 4 ou 5 páginas dentro do livro O Momento Supremo do Zweig, que mostra esse erro estratégico fundamental aí de Napoleão. Beleza, Excelente. Samuel? Muito bom. Maravilha, então. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Samuel. Valeu, Guilherme. Obrigado. Papo excelente. Valeu. Até semana que vem. Um abraço. Grande abraço.